Olá, tudo bem? Eu sou a professora Dorinha, professora de arte, e estarei com você, aluno da terceira série do ensino médio, nessa nossa última aula, né? A aula de número 25, que tem como tema poética artística. Então, vem comigo e vamos navegar aí nesse mundo, né, das artes, certinho? Então, vamos lá. Bem, você em algum momento já parou para pensar ou para se perguntar qual é a diferença entre a obra de arte de um artista para um outro artista? O que faz a diferença de um para outro, aquilo que a produção de um se diferencia do outro? Por que há essa diferença, mesmo quando se trata de um mesmo tema, por exemplo? Né? Por que ao se expressar através de uma pintura, por exemplo, o artista ele traz tanta mensagem assim na sua obra, né? Às vezes a gente fica se perguntando como foi que ele chegou nesse ápice, né, da sua produção artística, como que ele teve essas ideias, né? Então tudo isso nós veremos nessa questão que está dentro desse entorno, desse contorno, né, da questão da poética artística. Bem, nós vamos analisar agora uma obra de Michelangelo. Essa obra é uma obra fantástica. É uma escultura chamada Moisés. Acompanha comigo aqui na tela e observe bem cada detalhe dessa obra. Vejam só, essa escultura Moisés de Michelangelo, ela foi feita mais ou menos, ele demorou quase 3 anos para concluir. Ele começou em 1513 e concluiu em 1516, certo? É uma escultura, o material que Michelangelo usou foi o mármore, né? Ela tem 235 centímetros de altura, vejo que é uma obra bem grande, né? Está hoje localizada na Basílica de São Pedro, em Vincoli, na Roma, certo? Bem, essa obra, olha aí, você tem aí ao lado um bloco de mármore, né? Então a gente fica pensando, o que levou Michelangelo a olhar para esse bloco de mármore e pensar em Moisés, né? E chegar aonde ele chegou, né, nessa escultura belíssima, perfeita, né, a partir de um bloco que nós, vamos dizer assim, seres humanos comuns, né, olhamos e só vemos uma pedra, né? E ele não, ele já olhou e já viu algo ali. Então, nessa imagem aí ao lado, tem os detalhes do rosto de Moisés, a sua barba, o seu pé, a sua mão, né? Ele fez essa obra pensando quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele trazia consigo as tábuas, né, dos 10 mandamentos, que está aí embaixo do seu braço. E ele está ali sentado, né, com uma feição bem séria, e ele conseguiu passar para nós essa feição séria de Moisés através do seu trabalho, né? Então, há toda uma poética nessa obra do artista, né? Então, em Michelangelo, a anatomia ela se torna música sublime. Nele, o corpo humano é material quase puramente arquitetônico. Vejam só, nessa estátua, né, os corpos eles são movidos para além de seus porquês lógicos. As linhas melódicas dos músculos seguem as leis musicais e não as leis da lógica representativa. Então, vejam como a poética desse artista, Michelangelo, é mostrada nessa sua escultura. Bem, vamos avançar, certo? Então, a gente viu como ele expressa a sua poética, né, na sua obra de arte, na sua produção, na sua escultura. Agora, nós vamos entender um pouquinho e falar um pouquinho sobre estética e poética. Acompanha comigo o texto. Etimologicamente, estética, né, essa palavra vem do grego, aesthesis, com significado faculdade de sentir,
ramo da filosofia que discute as compreensões de beleza ao longo dos tempos. Em artes, designa um conjunto de características formais de um determinado período e poderia também ser chamado de estilo. Já a poética, vamos entender o que é, né? É um ramo da filosofia da arte que estuda a qualidade das obras artísticas em função de como são produzidas, o que expressam e o que provocam na sociedade. A poética representa as ideias do artista, o que ele pretende transmitir ao espectador. Então vejam que há uma diferença, né, entre a estética e a poética. A estética que vai estudar essa questão da beleza, do belo. E o belo na arte é muito relativo, ele não está preso a um padrão que nós estabelecemos como sendo algo belo, certo? E a poética está muito voltada para aquilo que o artista passa para a sua produção artística. Certo? Então, as ideias que ele tem no seu fazer artístico, né? O que ele pretende transmitir ao seu espectador. Então, vamos lá. Dois filósofos, importantes filósofos, né, pensaram a respeito da arte também nesse sentido. Acompanha comigo aqui na tela. Segundo Alfredo Bose, 1986, Platão dizia em seus discursos que a arte é uma mímese da vida, como a sombra de um reflexo. A palavra grega mimese em português, apresenta a ideia de imitação, produção, representação. Para Platão, a mímese na arte era a representação da natureza, mas como uma cópia, uma reflexão da vida. E a vida, por sua vez, era também um reflexo do mundo das ideias. Assim, a arte seria cópia da cópia. É interessante essa ideia, né? Para Aristóteles já era diferente. A arte imita a vida, porém de modo mais belo, sublimado. Muitos períodos artísticos foram influenciados pelo ideal de belo sublimado. Os artistas criam arte por meio da poética. A arte como função poética é estudada desde a Grécia Antiga até os dias atuais, em razão de compreender o que é arte e por que a fazemos, né? Então, é bem interessante essa ideia tanto de Platão, né, que é um filósofo muito mais idealista, quanto também essa ideia, né, que Aristóteles também traz, que é um filósofo mais realista, certo? Então, eu quero mostrar para vocês um artista que é muito interessante já dos nossos dias. Vamos ver a poética desse artista. Acompanha comigo aí na tela para você ver como é interessante o que ele assumiu para si como poética da sua arte. Veja só, Shimuz Urey, ele, como muitos artistas, já se aventuraram na difícil tarefa de pintar a si mesmos, e enquanto alguns tornaram o autorretrato uma quase obsessão e um importante traço de suas obras, como no caso do pintor holandês, que todos nós conhecemos, né, Vicente Van Gogh, o artista norte-americano Shimuz Urey decidiu levar a arte do autorretrato além, na direção de um verdadeiro labirinto mental, feito fosse parte de um filme como A Origem, capaz de explodir nossa mente em gargalhadas e confusão. Olha só a obra que ele está fazendo aí. Percebam que ele está pintando, ele está se pintando e pintando, né? É até cômico isso daí. Agora veja na sequência as obras que ele faz, né? Então, a receita de seu processo é simples. Em uma série de 5 quadros, Urey pintou a si mesmo, pintando a si mesmo, e em seguida a si mesmo, pintando a si mesmo, pintando a si. Né? E assim por diante, sucessivamente, até beirar a loucura e o cômico. Eu sempre pintei autorretratos ao longo dos anos, disse o artista em entrevista para o site Bora de Panda. Então, gente, olha que interessante a poética, como ele se encontrou no autorretrato, né? Então, hoje nós gostamos muito de tirar selfie, né? E ele gosta de se pintar.
se pintar pintando. Olha que interessante. Então, essa é a sua poética. Ele se encontrou dessa forma, né? E aí ele faz uma sequência ali, bem interessante, né? Bem, dentro disso daí, nós vamos ver que a poética, ela está muito ligada à pessoa em si, é como se fosse a nossa digital, ela é única, cada um tem a sua poética, certo? Então, vamos lá. O que nós estudamos hoje? Fizemos uma pequena reflexão sobre poética artística, uma análise sobre a obra de Michelangelo, intitulada Moisés, sua escultura, vimos sobre estética e poética, falamos um pouquinho sobre Platão e Aristóteles dentro dessa ideia da poética da arte, também falamos um pouquinho sobre esse último artista, o Ray, certo? E para gente fechar a nossa aula, tem uma atividade prática para vocês. Segue aqui comigo. Arte é poética? O que é poética? Para criar, também é preciso experimentar diferentes materialidades e verificar qual material tem mais relação com a nossa intenção, nossa poética. Qual linguagem você gostou de conhecer e gostaria de utilizar na criação de sua obra? Qual assunto, qual tema influencia e o estimula. Enfim, qual é a sua poética? Primeiro, expresse sua poética por meio de uma pintura, um desenho, um grafite ou uma outra técnica que você queira usar. Depois, faça numa tela, numa folha de papel ou numa cartolina. Use sua criatividade na escolha dos materiais. E por último, fotografe a sua obra de arte e envie para o seu professor. Eu quero aproveitar e mostrar aqui para vocês uma obra que eu mesma fiz. Eu gosto muito de arte abstrata, né? Então, eu fiz ali um esboço, um desenho com lápis mesmo, o 4B, 6B, um desenho pequenininho, e depois passei para a tela, né? Com tinta a óleo. Então, você também pode ter essa experiência de passar a sua poética para uma tela, para um papel, uma cartolina, ou até mesmo no seu caderno, tá certo? Então, faça isso, tenha essa experiência e se encontre poeticamente, né, como artista, tá bom? Espero que você tenha um excelente trabalho, uma excelente experiência, certo? Gente, eu vou ficando por aqui, nossa aula está terminando e eu quero lembrar você para não deixar de acessar a plataforma Eduque, rever a nossa aula e outras aulas também. E lembrando sempre, né? Nós estamos juntos nessa luta e até o final nós conseguiremos passar por tudo isso e seremos mais fortes. Fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!